Queridos irmãos, boa noite a todos, que a graça e a paz de Jesus sejam multiplicados sobre a sua vida, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 8, para a mensagem do Senhor nessa noite. Eu peço à igreja que também, sendo possível, libere as extremidades dos bancos, para que os irmãos que estão chegando vejam com mais facilidade os lugares vagos para eles se assentarem, por favor. Apocalipse, capítulo de número 21, versículos de 1 a 8. A palavra do Senhor nos diz, irmãos: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos como teu povo reunido diante da palavra do Senhor, santa palavra, Senhor. E nós sabemos que apesar de nós que falamos, apesar de nós que ouvimos, a tua palavra é poderosa, Senhor, para transformar a nossa vida, para nos confortar, nos corrigir, nos abençoar. E assim nos colocamos diante do Senhor, como filhos, esperando das tuas mãos o alimento. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, os pais das crianças hoje, as crianças permanecem conosco durante a ceia, ou durante todo o culto, por termos a ceia, mas os irmãos devem se lembrar que as crianças têm o seu caderninho para anotações durante o culto. Esse aqui é o alfabetizado para crianças alfabetizadas, esses para as crianças não alfabetizadas. E caso o papai ou a mamãe tenham esquecido de trazer o caderno das crianças, nós temos lá na entrada folhas avulsas, lápis coloridos, que os pais podem se dirigir até lá e buscar para suas crianças, para que elas durante o culto possam, durante a mensagem inclusive, possam fazer um desenho, aquelas que não são alfabetizadas, relacionado com o que ela está ouvindo, ou as que já são alfabetizadas, anotando palavras que se repetem, a ideia central da mensagem. Assim elas vão interagir também conosco durante a mensagem. Meus irmãos, nós estamos agora nos últimos dias do ano de 2024, e em nossa igreja nós estamos encerrando a temática do nosso triênio da restauração, e em especial esse ano, o ano da esperança. E nós tivemos ao longo de todo esse ano em particular, várias mensagens proferidas pelos pastores com essa temática, desde janeiro na IBD de verão, depois com os pastores a partir de fevereiro, e nós vamos agora então, já finalizando essa temática, entrando em dezembro com as mensagens relativas ao Natal. Os irmãos devem se lembrar que nós pregamos aqui 19 mensagens com a equipe pastoral baseadas na carta de 2 Pedro, uma carta escatológica, e tivemos o privilégio inclusive de encerrar essa exposição bíblica ao som de João Alexandre. Não sei se os irmãos lembram, né, desse dia, aniversário aí do
Plenitude. João Alexandre estava conosco, ele nos ajudou na entrega dessa mensagem. Depois que nós encerramos esta série de 2 Pedro em setembro, nós tivemos ainda mais algumas mensagens escatológicas relacionadas com a volta de Jesus, e hoje nós vamos encerrar então as pregações aqui do púlpito sobre esse tema. A EBD vai continuar nos nossos diversos temas que tratam da volta de Jesus até o dia 15 de dezembro. Os irmãos devem se lembrar que tivemos um festival de música para que fossem feitas composições relacionadas com o tema da esperança. Nós temos hoje um louvor, né, do ano com essa temática, que foi o vencedor do festival. As sociedades internas, elas também estiveram estudando. A SAF, por exemplo, estudou um livro muito bom do reverendo Hernando Dias Lopes sobre a segunda vinda de Cristo. Os corais da nossa igreja, os coros da igreja também, nos seus repertórios, introduziram músicas escatológicas. Hoje pela manhã, eu achei que já era a trombeta anunciando a volta de Jesus. Ficou lindo. Maestro Moisés, está onde? Está ali, aonde? Foi arrebatado, foi isso. Só nós ficamos. Estava ali. Ok, mas a escolha da música foi muito boa, e o fato de Moisés ter escalado o Afonso para revelar um talento escondido que ele tem, com seu trompete, o violino ali com o Gustavinho também, foi um momento de grande enlevo espiritual, essa música falando da volta do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos encerrar então com esta pregação, com esse texto de Apocalipse 21, de 1 a 8, que é um texto que não podia ser melhor para fechar essa série sobre o ano da esperança. Um texto bíblico que nos conforta, porque ele fala da concretização final da esperança que nós temos em Cristo Jesus por toda a eternidade. O último livro da Bíblia, no penúltimo capítulo, as últimas revelações que nós temos aqui sobre a volta de Jesus. O reverendo Hernandes Dias Lopes, com o seu linguajar rebuscado, que é tão próprio dele, faz referência a essa passagem como a apoteose da revelação bíblica. E de fato nós temos aqui a oportunidade nesse texto de espiar o que vem pela frente. É como se fosse um spoiler do que vai ser a eternidade. Nós temos aqui neste texto, e aqui nós aprendemos e somos encorajados com a mensagem bíblica de que finalmente, irmãos, chegará o dia em que nós iremos para casa. Que bom, não é, irmãos? Glória a Deus por isso. Essa é a mensagem que nós queremos trazer para a igreja, e a partir desse texto, algumas verdades encorajadoras para os crentes sobre a nossa futura casa, para onde nós estamos indo e que finalmente vai chegar um dia. A primeira verdade encorajadora que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que na nossa futura casa, ou a nossa futura casa, será um lugar surpreendente. Talvez você não tenha se atentado ainda para quão surpreendente será a casa que Deus tem preparado para nós. No verso 1, vi novo céu, vi nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Há um novo céu e uma nova terra que Deus está preparando para nós, e nesse lugar não haverá mar, segundo o texto bíblico. Talvez você fique chateado, você gosta de surfar, tomar um solzinho na praia, mas aguarde que você vai entender melhor isso. O ponto aqui, meus irmãos, é que a nossa casa ela está em processo de restauração. E finalmente o caos que nós temos nesse nosso mundo, que inclusive afeta a natureza com tsunamis, com tornados e tantos outros problemas, com fenômenos climáticos, né? Tudo isso, todo esse caos vai passar e vai dar lugar à harmonia que existia lá na criação original, ao shalom de Deus que Adão e Eva experimentaram. O deleite do Éden, prazer que havia em viver no mundo perfeito, será trazido de volta e nós vamos desfrutar disso. Um novo céu significa, meus irmãos, que o universo que foi afetado pela queda, pelo pecado de Adão e Eva, será restaurado, todo o cosmos, e o planeta Terra será restaurado, nova terra, e o mar não mais existirá. No livro de Apocalipse, o mar é símbolo do mal que há no mundo. É uma simbologia que é empregada por João, ou que João registra no seu
na revelação que ele recebeu de Jesus Cristo. A ideia é que o mal, quando diz que o mar não mais existirá, é que o mal não mais existirá no nosso mundo, ele será banido para sempre. Toda a criação está aguardando, meus queridos, por isso que esse lugar será surpreendente. A própria natureza, a criação sabe que vem algo por aí, e a Bíblia diz que a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E por que nós podemos ter essa certeza de que esse lugar de fato existirá? Porque nós podemos ter certeza de que as coisas serão assim, que há um novo céu e uma nova terra que estão sendo preparados para nós desfrutarmos. Nós podemos ter essa certeza porque Jesus morreu. Jesus morreu e ele ressuscitou da cruz para, além de salvar almas, restaurar toda a criação de Deus. A Bíblia diz que nada do que foi feito e criado nesse mundo foi feito sem a participação de Jesus. Ele criou o nosso mundo. O Pai o comandou a fazer isso, ele com a sua palavra o criou, o Espírito Santo estava lá. John Owen quem diz, que o Filho e o Espírito Santo foram como os braços do Pai na criação de tudo o que existe, e ele é plenamente interessado em restaurar a sua própria criação, e ele fará isso. Por isso nós podemos ter essa segurança de que haverá um novo céu e uma nova terra. Você tem essa segurança no seu coração? A gente, às vezes é perigoso a gente ficar ouvindo muito algumas coisas e vai passando batido, entra na mesmice, aquilo não nos impacta. Eu não pergunto se você gostaria de estar lá no novo céu, porque eu sei que você não quer se dar mal no fim da sua vida. Ninguém aqui quer se dar mal no fim da vida, no fim do mundo, mas você tem essa segurança, está seguro de que você estará lá. Jesus disse enfaticamente que há uma condição para entrar no reino dele, no novo céu e na nova terra, e essa condição é: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Você já fez essa aliança com Jesus Cristo? Você já nasceu de novo? Quem já nasceu sabe que já nasceu. Quem não nasceu fica assim sem entender. O que é isso que o pastor está falando, gente? Novo nascimento, como é que funciona isso? Pois se você não está entendendo, a chance é muito grande que você ainda não nasceu de novo, e você precisa de ter essa experiência, se converter a Jesus. E se você ainda não tem essa segurança, o que eu posso dizer para você é o seguinte: corra para Jesus e conte com a gente. Conte com os irmãos da igreja, com a liderança da igreja. Nós queremos ajudar você. A nossa missão é essa, é fazer discípulos, é ajudar as pessoas a encontrarem a Cristo, terem essa experiência e poderem estar nesse lugar. Agora, se você já nasceu de novo, está seguro de que vai estar lá, então alegre-se com isso. A nossa casa será surpreendentemente maravilhosa. Glória a Deus por isso, pelo que Ele tem preparado para nós. Finalmente, chegará o dia em que nós iremos para casa. Uma outra verdade que eu quero compartilhar com os irmãos, que nós encontramos com muita clareza aqui nesse texto, é que na nossa casa futura haverá uma finalidade quase que inacreditável nos aguardando ali. Por que dessa casa ali? O que haverá assim de muito extraordinário ali que está nos aguardando? Verso 3: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Gente, há uma voz solene do trono afirmando uma verdade inescapável, uma verdade que não falhará. E a verdade fala da finalidade deste mundo restaurado: Deus estará conosco para sempre. É para isso, meus irmãos, que o novo céu e a nova terra estão sendo preparados. Aliás, foi para isso que o primeiro céu e a primeira terra, antes da queda, foram criados. Deus nos criou para convivermos com Ele, desfrutarmos da presença de Deus. O texto bíblico diz que esse lugar será o tabernáculo de Deus. Tabernáculo é a ideia de tenda, o lugar da habitação de Deus. Deus habitará com os povos todos que existem no mundo, sendo que estarão ali aqueles que tiverem feito essa aliança com Jesus e tiverem tido a experiência do novo nascimento. Meus irmãos, vocês não concordam aqui que isso é demais, é tremendo? Quem é eu? Quem sou eu e quem é você para que Deus queira estar conosco? Tem dia que eu não suporto a minha própria companhia.
Eu acho que você também tem dias assim que você fica mal com você mesmo, né? Quanto mais tem outros que não suportam a nossa companhia. E Deus, que é perfeito, que teria tudo para não suportar nenhum de nós, Ele nos quer com Ele, Ele nos criou para Ele. Essa é uma finalidade inacreditável, aliás, quase inacreditável, porque se Deus falou, a gente tem que acreditar, né? Mas é um privilégio tremendo esse que nós temos, de saber que estamos indo para um lugar, para conviver com Deus, para todos sempre, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas será mesmo, meus irmãos, que vai ser assim? O que é que nos garante que nós teremos esse privilégio e que Deus estará lá nos aguardando? Sim, meus irmãos, nós podemos ter essa segurança, porque esta é a essência da nova aliança em Cristo. Qual é a essência da nova aliança em Cristo? Deus conosco. Jesus é a essência dessa aliança. Nós chamamos isso de o princípio Emanuel da aliança do Senhor. O Messias que foi prometido lá nos tempos mais antigos para nós, ali naquele exato momento da expulsão do casal do Éden, Deus prometeu que viria um Messias, e Ele prometeu que Ele seria o nosso Deus, que nós seríamos o seu povo, e que Ele estaria para sempre conosco, que foi exatamente o que Jesus veio fazer, pavimentar o caminho, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus, para que nós pudéssemos desfrutar da presença de Deus como Adão e Eva desfrutavam originalmente. O Senhor fez isso por nós, e haverá então esse grande encontro, que é a finalidade do lugar que Deus tem preparado para nós. Eu pergunto, como que isso mexe com você? Saber que há um encontro com Deus que está chegando. Você consegue ficar indiferente a isso? Isso não afeta você, como se isso não fosse acontecer, como se isso não fosse verdade? Ou será que você tem medo e pavor de se encontrar com Deus um dia? Pois por meio de Jesus, nós fazemos a grande descoberta do Evangelho, que o justo juiz, diante do qual todos nós deveríamos tremer de medo, Ele agora é o nosso Pai querido, porque Cristo pagou a nossa dívida. Jesus pavimentou o caminho com a sua morte e com a sua ressurreição. Nós podemos ter com Deus um relacionamento não de criaturas culpadas fugindo do justo juiz, mas de filhos amados assentando-se na mesa com Ele, simbolicamente na ceia do Senhor, e por toda a eternidade na comunhão com o nosso Deus. Finalmente chegará o dia em que nós estaremos em casa, meus irmãos, e lá nós encontraremos o Senhor nosso Deus. Uma terceira verdade encorajadora que também fala ao nosso coração a respeito da nossa casa, é que ali haverá uma realidade extraordinária que nós vamos experimentar pessoalmente, diretamente, fruto desse relacionamento com Deus, fruto da morte e ressurreição de Jesus mais uma vez. E essa realidade extraordinária que nos aguarda está nos versos 4 e 5. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Qual é a realidade que nos espera lá, meus irmãos? É que finalmente, quando nós estivermos em casa, nós vamos viver esta nova realidade. Todo sofrimento, toda dor, toda morte, toda lágrima, todo luto terá ficado para trás, meus irmãos. Aquilo que hoje caracteriza a nossa existência, todos nós passamos por sofrimentos, por lutas, por problemas, tudo isso terá ficado para trás, e nós não teremos mais lembrança das dores que marcaram a nossa existência. O reverendo Augusto Hernandes Dias Lopes, com a característica peculiar dele, comentando sobre esse texto, ele disse assim: aquilo que nos feriu, nos machucou, não mais vai ter lá. Entramos no mundo chorando e sairemos dele com lágrimas, mas no céu não haverá mais lágrimas e seremos imortais. Glória a Deus por isso, não é verdade, irmãos? As lágrimas fazem parte do nosso nascimento, da nossa existência e da nossa morte, mas depois disso,
nunca mais nós saberemos o que é o sofrimento. Meus irmãos, por mais extraordinário que isso possa ser, a voz solene do trono afirma que as coisas serão assim. Deus diz: tudo se fará novo, eu vou renovar tudo. Pode escrever, porque eu sou fiel e o que eu estou falando é a verdade. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Portanto, meus irmãos, eu creio que cabe a cada um de nós aqui, admirados e agradecidos, pensar no que Jesus fez por nós. Veja o quanto nós devemos ao Senhor Jesus Cristo. O castigo que Ele sofreu, foi por meio deste castigo, do seu sofrimento, é que hoje nós temos paz no meio das lutas, e amanhã nós teremos paz sem fim, sem nenhuma dor e sem nenhum sofrimento mais. Você pode já ter passado por momentos difíceis na sua vida, ou vai passar, ou vamos passar por momentos difíceis. Pode ser que nesse exato momento você está vivendo uma situação dolorosa na sua vida, angústias, incompreensões, injustiças, doença, luto. Jesus sofreu, meus queridos, a maior dor que um homem seria capaz de suportar. Aliás, nenhum homem seria capaz de suportar, para que tudo isso ficasse para trás e nunca mais nós sofrêssemos. Por isso, pensar na nossa casa celestial e na nova realidade de vida que nós teremos, deveria ser para mim e para você uma fonte de consolo, de ânimo e de encorajamento. Vamos viver com os olhos na eternidade, investindo no reino de Deus, crendo na palavra do Senhor e esperando com paciência esse tempo em que o sofrimento vai acabar. E uma última verdade encorajadora que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite festiva que nós temos, de recepção de membros, de ceia do Senhor, é que ali, na nossa futura casa, uma companhia seleta nos aguarda ali. Verso 2: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Esse versículo deixa a gente pensativo. Está falando de uma cidade ou está falando de uma noiva? Está falando de um lugar ou está falando de pessoas? Essa passagem, esse texto em particular, meus irmãos, não é a mesma referência que é feita ao lugar, nova terra e novo céu. Aqui é uma referência aos moradores da nova terra, que são caracterizados aqui como uma cidade santa, chamada de Nova Jerusalém. Nós não cremos que nós somos o templo do Espírito Santo? Pois nós seremos a cidade do Espírito Santo, a cidade-templo, a cidade-jardim. O mesmo Deus que habita hoje nos nossos corações vai habitar numa multidão de pessoas, e esta multidão, no dia da ressurreição, descendo do céu, habitará na nova terra, meus irmãos. E ela habitará, isso como o texto bíblico diz, da parte de Deus. Esta nova Jerusalém que vem embelezada, essas pessoas que vêm embelezadas, foram embelezadas por Deus e vêm da parte de Deus. Ninguém vai estar ali nessa cidade, ou não, ninguém será parte dessa cidade porque mereceu, porque era mais justo, mais moral, nunca fez nada tão grave, nunca fez nada de tão indigno assim. Ninguém vai estar ali por seus próprios merecimentos. É da parte de Deus. Essa linda noiva que é adornada, enfeitada para o seu esposo, que é Jesus. Jesus que se sacrificou pela sua noiva. Esta é a nova cidade, esta é a nova Jerusalém, somos nós. Matthew Henry, muito respeitado comentador da Escritura, que viveu há 300 anos, ele diz que a nova Jerusalém, essa é a igreja de Deus, em seu novo e perfeito estado, a igreja triunfante. Portanto, meus irmãos, a companhia que nos aguarda lá no céu é a companhia dos irmãos, e é uma companhia seleta, porque ela foi selecionada de modo sobrenatural pelo próprio Senhor. No nosso mundo, a seleção que existe é a chamada, a famosa lei aí, né, do mais forte, a lei do mais adaptado, mas nessa nova casa, o critério será outro. Nela os moradores serão feiosos, ou serão os feiosos que foram embelezados pela obra de Jesus Cristo, como está dito no verso 2, da noiva ataviada. Os moradores que estarão ali seremos nós, os sedentos que encontraram, como diz no verso 6, a fonte gratuita da água da vida.
Essa fonte que a mulher samaritana pediu a Jesus e ele disse: sou eu. Se você bebesse da água que eu tenho, nunca mais você teria sede. Nós, moradores que estaremos ali, seremos os fracos, os derrotados, que se tornaram mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. É por meio dele que nós seremos capacitados a ficarmos firmes até o fim, como diz no verso 7. Na nossa nova casa, na nova terra, moraremos lá os inimigos de Deus, que por meio de Cristo fomos reconciliados com Deus, a ponto de agora, também no verso 7, de sermos chamados filhos de Deus, filhos amados de Deus, porque Jesus pagou o preço dessa nossa reconciliação. Portanto, sim, haverá uma seleção, só que a seleção não será feita com base no merecimento ou na dignidade ou na beleza de nenhum de nós. A seleção será feita pela graça, pela misericórdia de Deus, com base na aceitação do seu Filho Jesus Cristo. E é por isso que no verso 8 há uma palavra pesada, porque aqueles que não entenderem que Jesus é central, como está no verso 6, tudo será feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aqueles que não crerem em Jesus, o texto do verso 8 diz que são incrédulos. Aqueles que forem covardes, o texto do verso 8 diz isso, covardes no sentido de que se acovardaram de fazer uma aliança com Cristo, não quiseram se comprometer, não quiseram passar vergonha por causa de Jesus, pois esses que rejeitarem a Jesus ficarão de fora do reino de Deus. Jesus é central, meus irmãos. Ninguém é digno, ninguém merece, mas em Cristo nós somos acolhidos na presença do nosso Deus. Meus irmãos, meus queridos, você consegue enxergar nesta passagem que Deus é bondoso, que Ele é capaz de aceitar você sem nenhum merecimento da sua parte, se você tiver uma aliança com Cristo, se você entregar a sua vida a Jesus e tiver essa experiência que só Ele pode dar do novo nascimento. Então, se você consegue enxergar isso, mas ainda não tem essa experiência com Jesus, entregue-se a Ele. Coloque a sua vida diante dele. Olha, Jesus transforma corações, Jesus abre os olhos espirituais, Jesus nos faz amar aquilo que nós tínhamos até aversão, a Bíblia, a oração, a igreja, Deus. Isso passa a ter sentido, isso passa a ter valor para nós. Agora, você que já encontrou a Cristo, percebe nessa passagem também um desafio para nós, a partir de uma verdade fundamental que está colocada aqui. E a verdade fundamental, meus irmãos, é que a caminhada e o crescimento espiritual é uma jornada comunitária. A igreja não foi idealizada, ou a fé cristã não foi idealizada para andarmos sozinhos, para nos afastarmos uns dos outros. Nós temos nessa igreja tantas oportunidades de convívio, de comunhão, de interação, de edificação mútua. Temos valorizado isso ou temos nos bastado e temos nos isolado? Há uma comunidade de irmãos que está sendo preparada para habitar na casa de Deus por toda a eternidade. E é aqui e é agora que Deus espera que nós aprendamos a viver juntos como futuros companheiros que nós somos e seremos nesta cidade celestial. Quero concluir, meus irmãos, esse texto, como eu disse, pode ser considerado um spoiler daquilo que está vindo aí pela frente. Só que o spoiler a gente desanima de ver o filme, né? Quando é feito o spoiler. Esse aqui está mais para um trailer, que você vê e fala: eu não quero perder esse filme. Que história grandiosa, que coisa extraordinária que está para acontecer. Eu quero conhecer cada vez mais o que tiver aqui de relato, de revelação, e eu quero estar lá, eu quero participar desta nova realidade, dessa nova casa que Deus tem preparado para nós. Quando a gente entende uma passagem como essa, quando o nosso coração se aquece com as verdades que estão aqui reveladas, meus queridos, nós nos sentimos confortados nas lutas que nós temos que travar na nossa vida. Nós nos sentimos encorajados a obedecer a palavra de Deus. Vai valer a pena seguir ao Senhor e obedecer a palavra. Nossa vida passa a ter norte. E estas verdades transformam a nossa vida. Finalmente, chegará um dia em que nós iremos para casa, graças a Deus por Jesus Cristo, porque sem Ele o caminho estaria fechado para nós até hoje. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém, irmãos?